Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de dicas rápidas aqui do portal TreinaWeb. Eu sou o professor Paulo Roberto Lopes e hoje nós vamos falar sobre as atualizações Adobe para, nesse caso aqui, a versão do Adobe Illustrator. Então, primeira coisa, quando você for abrir aí o software, uma das percepções que você já vai ter que modificou na questão do visual, ele está abrindo nesse formatinho Start aqui, que ficou bem interessante. Aí ele tem duas abas, a aba Work e a aba Learning. Então, dentro aqui dessa área de trabalho Work, eu tenho a possibilidade de acesso a arquivos recentes, os documentos que estão aí na nuvem. Eu posso criar aqui um arquivo novo ou simplesmente abrir um novo arquivo. Nessa aba Learning, eu tenho aqui alguns arquivos que a Adobe disponibiliza exemplificando algum tipo de execução. Então é bem interessante, vale a pena dar uma olhada. Vou voltar aqui para esse menu Work e vou criar um arquivo novo. Arquivo do tipo Print, tamanho A4. A única alteração que eu vou fazer é a questão de orientação. Vou deixar ele em paisagem que ele fica melhor aqui para visualização das nossas aulas. Vou pedir para criar. Detalhe, quando você pega aqui um arquivo novo, uma das coisas que você já tem percepção aí de cara é que essa área de propriedades na área direita aqui ficou bem interessante. Então, por exemplo, ele vai trazer aqui algumas informações como réguas, eu posso ter acesso a elas, grids ou até mesmo transparências. Eu tenho aqui algumas funcionalidades em questão das minhas guias, né, os snaps, como que eles vão funcionar. E eu também tenho acesso aqui a dois itens bem interessantes, que seriam o Document Setup, né, a formatação aí para o seu documento, e as áreas de preferência. Então, dentro aqui de Document Setup, eu poderia, por exemplo, adicionar aqui uma área de sangra ou editar minhas artboards. Eu tenho acesso aqui também para minhas preferências, então as preferências do software. Poderia fazer modificação em relação às unidades, como por exemplo aqui na medida geral como milímetros, posso fazer mudança de cor aqui para minhas guias, então tudo isso aí acaba facilitando bastante a questão de produção. Então a Adobe até ela se anuncia, né, como nessa última atualização, que os seus softwares ficaram todos mais rápidos. Eu ainda não tive uma percepção ainda tão exata em relação a essa diferença, mas estou testando bastante em relação à abertura e fechamento dos meus arquivos para ver como que funciona. Se você estiver trabalhando e começar a sentir muita falta em relação às suas áreas que você tinha de painéis aqui do lado direito, você pode clicar aqui na sua Workspace e achar aqui esse Essentials Classic ou modo clássico essenciais. Então ele vai te trazer todos aqueles paineizinhos aqui que a gente tinha do lado direito também, mas simplesmente por execução eu vou deixar só nesse modo essenciais aqui que vai facilitar a nossa visão. Então, primeira coisa, uma das coisas que nós vamos fazer aqui nesse documento agora é ver como que vai ser a questão da organização aí das suas artboards. Então a Adobe anunciou já que essas artboards poderiam ser otimizadas, então a gente vai dar uma analisada em como que ficou isso aí. Primeira coisa, se eu entrar aqui em editar artboards, eu tenho a possibilidade de acesso, ou clicando aqui pela ferramenta, né, o acesso seria o mesmo, eu posso criar aqui uma nova artboard, eu posso entrar em opções de artboard, aí aquela caixinha onde a gente teria alguns tipos de formatação, como modificar tamanhos e tal, mas nesse caso aqui eu vou só pedir para criar mais uma artboard. Ele já está posicionando aqui para mim lado a lado, só que daí agora que a coisa começa a ficar interessante. Para quem já é usuário da Adobe, ele conhece aquele atalho que se eu tiver com um objeto selecionado, atalho Alt e arrasto, eu já posso criar uma outra artboard aqui direto. Então repare que eu já vou até fazer aqui um afastamento bem grande em relação a uma outra, né, entre essas três, porque olha lá, eu posso dar um atalho Ctrl A ou Command A, eu seleciono também todas as minhas artboards e eu posso vir aqui e pedir para que faça o alinhamento central. Depois eu clico aqui nesses três pontinhos para pedir que ele mostre para mim mais opções. E agora eu peço para que ele faça aí a distribuição horizontal. Isso aqui vai facilitar muito a nossa vida na parte de produção. Então, por exemplo, eu ainda com esses objetos selecionados, atalho Alt, poderia fazer uma outra movimentação aqui, duplicando essa nossa área. Então, a parte de produções agora de artboards está facilitando bastante assim no dia a dia. Eu já tive que trabalhar com documentos complexos, por exemplo, uma vez eu criei um documento que era um roteiro turístico com tamanho de A0, ele tinha 32 dobras para que ele pudesse caber no bolso assim de uma camisa como se fosse uma carteira de cigarro. Então foi muito complicado para organizar qual que era a parte que estava para cima, para baixo. Agora com essa nova organização de artboards aqui do Illustrator, vai facilitar bastante a nossa vida. Então espero que você tenha gostado dessa dica. Se gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Nessa aula nós vamos ficando por aqui e te vejo na próxima.